E aí, pessoal, eu sou o Henrique Abel, este é o Soma de Ideias, o podcast do Estúdio Soma aqui de Porto Alegre. Curte o nosso canal, dá o joinha, ajuda a compartilhar os vídeos, dá aquela força. Nós estamos aí 2 vezes por semana com novos programas, sempre comentando atualidades políticas, musicais e culturais. Grande abraço! Olá pessoal, bem-vindos ao Soma de Ideias. Eu sou o André Scheid. Eu sou o Henrique Abel, salve prova em contrário. E agora é a volta do futebol. Return of Soccer. E aí, Abel? E aí, Scheid? Pois é, né? A gente tem sentimentos conflitantes sobre o tema, né? Eu, pelo menos, não posso falar pelos outros. Mas, bom, eu acho que, assim como eu, a maioria das pessoas, tem, mesmo gostando mais ou menos de futebol, mas tá todo mundo com pelo menos um pouquinho de saudades, né? Sim. É bom a rotina dos esportes, os jogos, né? As fases dos campeonatos, acompanhar. Eu acho que tem pessoas que são, né? O pessoal que é mais chegado em futebol é fanático por isso. Eu nunca fui um fanático por futebol, mas gosto de acompanhar, sinto saudades. Mas eu tenho minhas dúvidas se esse seria o momento pra gente estar retomando, se, né? Eu fico me perguntando se não tá sendo uma decisão prematura. Nós estamos aí enfrentando talvez o pior momento, ou estamos na antessala do pior momento da pandemia no país, né? A princípio, agosto vai ser aí talvez o pior momento do coronavírus no Brasil. E eu fico me perguntando se esse seria o momento de retornar, porque parece que a gente está tentando normalizar as coisas à força, né? Revogando a pandemia no grito. Revogando a pandemia no grito. Eu tenho visto, é uma coisa que tem me incomodado, sabe? Assim, nos últimos dias. O pessoal mesmo tem reclamado, porque ninguém aguenta mais ficar em casa, ninguém aguenta mais. Talvez a gente tenha começado muito cedo o isolamento social, que é uma teoria totalmente furada, né? Bom, a Alemanha fez e, né, tá aí, né? Mais um 7-1. Pois é. Eu vi que tu também teve acesso àquele gráfico, né? Eu vi também que mostra como já tá tendo até uma recuperação de movimento de restaurante. Comparado a 2019. Eventos, tudo mais, 5% a mais. Então, na Alemanha... Na Alemanha, 7-1. Não só normalizou, né, a frequência das pessoas, dos consumidores em restaurantes, como até já está registrando um pequeno crescimento em relação ao ano de 2019. 5% nesse momento é muita coisa. Um ano de normalidade. Muita coisa. Enquanto isso, os Estados Unidos, né, que estavam ali num primeiro momento, tiveram uma evolução muito parecida com a da Alemanha, eles ainda estão enfrentando ali uma situação de... Porque não adianta tu liberar por decreto, se as pessoas não se sentem seguras, elas não vão sair de casa. Né? E isso é uma coisa que tem me incomodado um pouco, essa ideia de que parece que o que nós estamos enfrentando de anormal é o fato do comércio estar sofrendo restrições e de não estar tendo jogo de futebol, por exemplo. E, na verdade, o que nós estamos enfrentando de anormal é que está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia dessa doença no país. Registradas. Registradas, com todo o problema que a gente tem de falta de testes, subnotificação. Estamos fechando o olho para várias doenças correlatas que estão passando por outras coisas que talvez sejam manifestações da Covid. 100 mil a mais, né? Esse estranho crescimento enorme de síndromes agudas respiratórias que estão vitimando tanta gente por aí, que tecnicamente, né, não vai pro atestado de óbito como sendo Covid, mas a gente fica se perguntando que coincidência, todas as doenças resolveram se tornar mais agressivas em 2020. Em 2020, agora que apareceu a Covid. Então, eu fico me perguntando se esse é um momento adequado, né, não só do ponto de vista prático, mas também simbólico para retomar atividades desportivas. Tenho minhas dúvidas, né? Queria saber a tua opinião sobre isso, inclusive. Sabe que eu não gosto de futebol, né? Não. Eu gosto do Grêmio. O Grêmio. Futebol é secundário, eu gosto do Grêmio, né? Do Grêmio. Eu gosto quando o Grêmio ganha daquele time, tô falando igual o Paulo Santana agora, quando ganha daquele time inominável, vermelho, que ontem no embarque pro Grenal que vai ter em Caxias... Polêmica! Colocou a torcida pra lá sem máscara, em aglomeração, né? Incentivar o time no embarque e não teve nenhuma atitude da direção do Inter. Fiasco, né? Fiasqueira. Fiasco para conter isso aí. Então isso pegou muito mal. Olha, o Marcelo Medeiros ele já vem tendo uma postura negacionista aí com a questão da pandemia, né? Coincidentemente, com quem que ele estava colado, né? Com nosso presidente, que levantou a taça da cloroquina aqui no final de semana, né? E ele tem tido uma postura lamentável
Lamentável. Tanto que o Internacional foi um dos clubes que não quis encerrar o Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio e tantos outros quis encerrar e dar o título pro Caxias, né? O Internacional não, vamos jogar. Então, mas eu concordo contigo com isso, eu acho que não era a hora. Acho que na hora os jogadores estão testando positivo, alguns aqui, né? E não era a hora. E eu não compartilho, né, daquela visão que alguns têm de que a coisa do esporte, que ela seria uma faceta necessariamente alienada da vida social, que futebol é ópio do povo, que isso aí é coisa de pessoas não. Eu acho que o esporte pode ser consciente, engajado e inteligente. Por exemplo, eu acho que os grandes clubes que passaram por tantos anos ganhando tanto dinheiro, né, e que ganham tanto dentro da normalidade, eles podiam estar mostrando e desempenhando o seu papel institucional de maneiras mais apropriadas nesse momento, seja através de ações de caridade, seja através de ações de conscientização, seja através, até por meio da criatividade, poderia fazer, por exemplo, campanhas de conscientização da importância de ficar em casa, de isolamento social, por exemplo, usando arrecadação solidária, patrocinando atividades, por exemplo, usando a marca, a grife dos grandes clubes para patrocinar, por exemplo, atividades de esportes. Mas justiça seja feita, né? Tem muitos jogadores fazendo isso por conta própria. Tem muitos jogadores fazendo isso. E eu quero só pedir uma parte rapidinho, que eu não tô aqui, claro, um pouco de deboche, mas eu tenho o maior respeito pela instituição internacional. Por toda a história internacional, né? Mas eu quero que o Internacional sempre perca. Baixou o Paulo Santana. Então a gente fica se perguntando, os grandes clubes podiam, parece que eles estão preocupados com aquela coisa, porque nós estamos com dificuldade de renda, não sei o que. Mas esse é o momento de não ser tão egoísta, né? De pensar o que tu pode devolver para a sociedade nesse momento de grave crise econômica, social, sanitária, e não ter aquela preocupação só com a questão do caixa, porque senão fica uma coisa, mas se você que tem um grande clube, que nos anos de normalidade, por assim dizer, tinha rendimentos astronômicos miliardários, o que tu vai dizer da maioria das pessoas que estão aí matando, né, vendendo o almoço para pagar a janta, que estão matando um leão por dia para sobreviver e sustentar a família? E tem um exercício bom pra gente fazer, porque assim, quando tu tem um jogador, ele passa a ser patrimônio do clube, né? E aí, olha que coisa cruel é isso. Como tu vai expor um jogador mais valioso ao Covid nesse momento, né? Ou optar por alguém menos valioso, por um moleque, um guri da base aí. Olha que crueldade é isso com a vida, né? Claro, porque tu escolhe por patrimônio. Claro. Esse aqui eu não posso expor, o medalhão do meu time eu não posso expor. Mas eu posso expor a vida do menino da base aí, sabe? Então é uma coisa terrível, acaba sendo uma escolha meio dessas que estão acontecendo no hospital. Tira o velhinho da UTI e deixa o mais jovem. Pô, tu começa a fazer isso. Claro, então, mas eu concordo, tu começa a fazer cálculos econômicos em cima da vida e da saúde das pessoas. Mais ou menos aquela coisa, nós vamos dar uma banda, tu tem uma coleção de carros, vamos dar uma banda de carro na beira da praia ali, pegando aquela maresia que detona tudo. Tu vai pegar a BMW ou vai pegar aquele carro mais caieira? Não, bota a caieira pra pegar lá, se desmanchar na beira da praia que se rala. Então esse tipo de cálculo, né? Essas equações, assim, esse cálculo econômico em cima da vida não tem cabimento. E daí alguém poderia nos contestar dizendo assim, mas o jogo vai ser realizado lá em Caxias, não vai ter público, então não vai ter, assim, quantas pessoas tem no staff? Pois eu ia entrar nesse ponto. Como é que fica? Para começar, né, eu nunca fui assim, eu não sou um exemplo para falar de futebol, porque eu nunca fui propriamente um jogador qualificado. Né? Eu sempre, lá na época da escola de educação física, eu era rigorosamente o último cara, né? Eu sobrava assim, e daí o que... Tá, vamos pegar o Henrique. Eu era o primeiro escolhido porque eu jogava futebol arte marcial. Ninguém queria jogar contra... Jogava futifu. Não, olha, era o Cocito. Era o Cocito jogando bola. Mas então, né? Mas pelo pouco que eu sei de futebol, como é que tu vai, por exemplo, tá vindo o atacante ali, como é que tu vai desarmar o cara sem chegar perto dele? Tu vai manter os 2 metros de distância. Vai vir o cara ali, tu vai desarmar ele. Não, mas tem que manter a distância. Quer dizer, é um esporte de contato. Então tu tem 22 pessoas se aproximando, se enroscando, né? Não chega a ser um UFC, né? Quase. É que o UFC é mais fácil de tu testar, né? Porque, enfim, é 1 contra 1. É 1 contra 1. O staff tem no máximo 3 pessoas. Ali eu disse, tem 22 jogadores, mais os jogadores do banco, mais treinador, mais o pessoal, o roupeiro, que não tem como não escolher por não trabalhar. Então, não tenho a menor ideia de quantas pessoas são envolvidas nesse staff para uma partida acontecer sem público.
mas não menos de 200 com certeza. Aí o staff de mídia, né, da mídia esportiva de todo o estado, que estão há meses se coçando, porque não tem mais o que falar, né? Estavam ali roendo as unhas, agora tem uma novidade para. Então a gente fica se perguntando, é um risco que se cria? Tanto basta ver que não é uma coisa gratuita, que a própria administração municipal de Caxias já antecipou que vai autorizou esse que vai ter agora essa noite, e não vai ter outro jogo. Então é esse. Então a gente fica se perguntando se é o momento, se isso não foi uma decisão assodada, e talvez seja o caso de reconhecer, não tem condição, porque olha outros eventos que teve, a gente tinha uma Olimpíada, né, que o Japão estava se preparando para ela há pelo menos 4 anos, cancelada. Eles não têm nem certeza se 2021 vão ter condição de realizar. A NBA parou toda, que é um dos eventos esportivos que mais circula dinheiro, né, gera renda no mundo. Então a gente fica se perguntando, talvez, né, a Champions parou também, né? A Champions. Eu vi uma piada muito boa no Twitter esses dias, o cara falando, olha, essa altura do campeonato talvez devessem considerar a possibilidade de disputar essa taça aí no PlayStation. Vai fazer. Mas, e passa também um exemplo que alguém poderia dizer, não, mas isso aí não conflita com a coisa a mensagem de que é importante ficar em casa, porque as pessoas agora vão ficar em casa para olhar o jogo. Eu respondo, não necessariamente. Porque vai ter muita gente fazendo churrasco, reunindo galera, e finalmente vai ter jogo, vamos reunir o pessoal, beber umas brejas e ver. Não me parece que passa a mensagem correta. Então eu fico, né? Eu acho que podia esperar. Podia esperar. Todos nós gostamos de Grenal, gostamos do Grêmio, né? Com todo respeito à torcida colorada, mas torcendo que perca. Não, e a gente está tendo. Olha só, a gente está tendo uma mudança de postura, né, com relação à Covid na presidência americana. Sim, chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto, né? Que aquele sujeito laranja, mal educado, começou a usar máscara, está começando assim a ficar mais educado com as palavras, né? Em virtude do segundo surto ali que está tendo agora, gravíssimo nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa interessante. Por causa da campanha também, né? Mas lógico, né? Não é que ele foi dormir porra louca e acordou com bom senso. É que quando tu começa a aparecer consistentemente 10 pontos atrás do adversário nas eleições, né, no conjunto das pesquisas, que quando é uma pesquisa tu pode dizer, não, isso aí tá comprado. É um fato isolado. Fato isolado. Agora, quando no conjunto das pesquisas tu começa a aparecer consistentemente de 10 a 12 pontos atrás do adversário, tu começa a pensar. Sendo presidente, que nos Estados Unidos tem toda essa tradição de que o presidente, a reeleição é presumida, né? Sim. Tu não te reeleger nos Estados Unidos é um acidente de percurso. Vale lembrar que o Bush filho foi reeleito, né? Sim, o Bush filho. Uma pessoa que não sabia fazer uma frase, né? Sim. Eu tô com 38, então eu vou dizer assim, o nosso tempo de vida, tipo, pegando assim os 40 anos para cá, quem não se reelegeu de presidentes norte-americanos foi o Jimmy Carter, em 1980, e o Bush Senior, né, o pai do Bush Jr., em 1992. São os únicos one-term president de 40 anos. Do Clinton, né? Não tinha de 40 anos para cá. Então, mas está se desenhando um cenário. Se tu volta meio ano atrás, a maioria das pessoas ia concordar, gostando ou não do Trump, de que ele era o franco favorito. Era o franco favorito para se reeleger. E agora está difícil. Então, surpreendendo todo mundo, ele que passou meses aí dizendo que não precisava usar máscara, que isso era bobagem. Nunca aparecia de máscara. Agora, faz uma semana, ele apareceu de máscara pela primeira vez em público. Lembrando que ele pediu para as pessoas serem filmadas internamente com raios ultravioletas ali, né? E injetado desinfetante. Até nesse ponto ele chegou. Se botar desinfetante, mata o coronavírus. Até nesse ponto ele chegou. E agora há uma mudança de postura. Ele está começando a usar a máscara sempre em público. Negra, não sei, agora foi uma bobagem. E está defendendo a ideia de que as pessoas têm que se cuidar por causa que vai piorar. Quer dizer, o próprio presidente reconhecendo, tá muito ruim nos Estados Unidos, né? O país campeão de mortes no mundo, e vai piorar. Então é uma mudança de postura. É aquele choque de realidade, né? Tu pode chutar a realidade para longe o quanto quiser, uma hora ela vai te morder. Um choque de realidade, uma assessoria pegando no pé dele valendo. Tu tá 10 pontos aí constantemente perdendo as pesquisas, tu vai mudar de postura. Porque uma coisa é tu te comportar sistematicamente como um palhaço em busca de dividendos políticos. Outra coisa é tu te comportar como um palhaço quando isso está começando a corroer a tua imagem, né? Daí é hora de fazer um reshape ali. Sim. Então, mas a questão das eleições americanas hoje é uma grande dúvida, porque realmente está ficando um cenário assim muito em aberto.
Eu acho que o Joe Biden não chega a ser assim o candidato dos sonhos de ninguém da ala mais progressista ou da esquerda americana. Longe disso. Longe disso, né? Ele não chega a ser um cara assim cativante, que move multidões, não tem aquela... Não tem uma oratória boa, não tem nada disso. Ele não é um cara que cativa, assim, né? Que gera... não é como era aquele zagueiro do Grêmio, o Anderson Polga. O zagueiro que empolga. Que empolga. Foi o Peninha que disse isso. Empolga, né? Empolga. Então, o próprio Bernie Sanders, com toda a idade que ele já tem, é um cara, assim, que ele desperta uma reação mais passional, assim. Mas, apesar disso, dado o imenso acréscimo de rejeição que o Trump vem acumulando aí por conta da maneira como ele conduziu os dois assuntos mais graves da política americana esse ano, que é a crise do coronavírus e o crescimento das tensões raciais dentro do país, como ele está sendo um desastre na condução desses temas, a popularidade ele está sendo dele, ele, né? Está sendo ele. Ele está sendo ele, não. O desastre é consequência da personalidade dele. Lógico, não é nada fora do que se esperaria, que realmente esse tipo de postura trumpista que o nosso idiota em chefe aqui copia com tanta... com tanta empolgação. Com tanta paixão. Com tanta paixão, a ponto de já ter se declarado apaixonado pelo... Por sinal, eu quero reconhecer que ele é corajoso. É difícil se declarar assim em público. Sim. Né? I love you. Sim, foi lá, esperou 1 hora na fila para chegar. E foi rejeitado, porque vale dizer que ele não recebeu uma ligação do presidente americano perguntando como é que ele tá, né? Porque ele tá doente pra 3ª semana. Que até a gente não pode escapar desse comentário, né? O cara que se gaba de estar tomando cloroquina, que a cloroquina resolve tudo. Hoje saiu o resultado do 3º exame consecutivo, está fechando aí mais de 2 semanas, quase 3 semanas que o vírus continua com o Covid-19. Quer dizer, a cloroquina parece que não funciona tão... Não funciona tão bem, nem no preventivo, né? E já que estamos, né, na fase das provocações, assim, para levar um momento reflitão, uma outra dúvida, né? Eu estava vendo uma notícia hoje de que os Estados Unidos já se anteciparam e compraram todo o estoque de vacinas que estão sendo produzidos nos Estados Unidos, ou seja, tudo que for produzido de vacina para o coronavírus nos Estados Unidos esse ano já está previamente comprado. Por causa do inverno deles, eles vão vacinar no inverno pelo governo americano. Só que eu te faço o seguinte, sabe, que tem a seguinte dúvida que eu queria que tu tirasse, Chad. Já que o governo americano se preocupa tanto com isso, por que então, se a cloroquina funciona, ou eles não se anteciparam e compraram todo o estoque de cloroquina dos Estados Unidos para garantir só para eles? Mandaram para cá ainda. É engraçado, né? Porque eles se preocupam tanto em ter a cura só para eles, mas a cloroquina, não só eles não fazem questão de manter só para eles, como eles estão fazendo o possível para desalojar para os desavisados, assim, de mentalidade terceiro-mundista. É verdade. E a gente teve uma cena ridícula, né? Dá tempo da gente falar ainda, que foi o presidente na frente daquele curralzinho dele, porque as 30 pessoas, porque agora, tem uma multidão, tem 30 pessoas ali, levantando um pacote de cloroquina ali, uma embalagem, sendo saudado por isso, como se fosse parecia troféu, o pior cosplay de Rei Leão de todos os tempos, né? Aquela hora do Simba. Eu fiz um comentário hoje com um amigo meu, Dr. Fernando, né, meu médico também, que nem o Monty Python conseguiria pensar nisso e fazer isso frente à situação, porque seria um desrespeito enorme, né? A todas as vidas perdidas no Brasil, 80 mil pessoas, né? Mais agora. Então, assim, a gente não consegue imaginar o Monty Python fazendo isso, não consegue imaginar o Groucho Marx fazendo isso, não consegue imaginar o Cacete Planeta fazendo isso. De tão absurdo que é. Sim. É um absurdo. É de um ridículo sem par. E já é uma coisa sem fundamento criar uma espécie de seita para idolatrar um medicamento. Isso por si só já é uma coisa assim perturbada. Agora, se é para idolatrar um remédio, pelo menos escolhe um que funciona, né, cacete? Poxa vida. Não insiste numa coisa. Não, é que existe uma conspiração global dos cientistas, dos médicos para invalidar os resultados e, na verdade, aquilo ali é a cura. E os efeitos, né? A gente não pega esse assunto assim por uma questão de chatice ou para ficar alfinetando. É que isso gera, essas palhaçadas geram consequências reais e graves na sociedade. Saiu ontem uma notícia de que 19% dos brasileiros acreditam de pé junto que a cloroquina é a cura da Covid-19. Quem contribui para esse estado de desinformação? O próprio governo federal, né? O nosso paraquedista junto, né? Aí 19% acreditam que a cloroquina é a cura para a Covid-19 e acho que tem 5, 6% que acreditam que é o alho.
Então a gente está virado nisso, sabe? É um vermífugo. Eu tomo vermífugo todo dia. Uma dosagem muito grande. Vale lembrar que vermífugo é veneno, entre aspas, né? Tem superdosagem, faz mal pra caramba. É um hospício a céu aberto, com todo o respeito às pessoas, né, que estão ali no hospício, porque... E um desrespeito grande, enorme, né, grandíssimo com os profissionais de saúde, né? Porque eles estão expostos a isso, e essas pessoas que fazem isso abarrotam as UTIs, os hospitais, as emergências, né? Mandando uma carga viral gigantesca para quem está pedindo para as pessoas se cuidarem. Não adianta fazer post em rede social batendo palminha para médicos e enfermeiros se tu contribui ativamente para transformar a vida profissional deles, mas deixar ela mais difícil, para que eles tenham uma realidade pior. Tu tem que de alguma maneira contribuir, nem que seja começando pelo básico, te cuida, né? Abel, eu vou te pedir uma coisa agora, em 2 minutos. O que vai mudar se nós tivermos a vitória do Biden? A piada no contexto mundial. A piada que eu tenho feito é que vai ser tipo aqueles filmes de terror em que tem o vampiro-chefe e daí tem os vampirinhos ao redor, que quando tu passa a estaca no vampirão, no Drácula, assim, os vampirinhos menor tudo viram poeira, vai tudo pro cinzeiro, assim. O nosso idiota em chefe se estabelece como sendo uma sombra terceiro-mundista, bananeira do Trump. Quando tu destrói a matriz, a cópia fica desnorteada. Ele vai ter que se reinventar de alguma maneira, talvez até positivamente, talvez ele entenda que não, vou ter que assumir uma postura, O nosso aqui? De jeito nenhum. Eu mantenho aquela faísca de otimismo, vai que ele resolve, não, já que eu não... Não tem capacidade para isso. Eu fazia cosplay de palhaço, agora não dá mais, então talvez vou fazer um cosplay, vou fingir que eu sou um estadista, vou tentar ser mais sério, mas vai ser um desnorteamento completo. Porque destrói essa ideia, nós estamos seguindo o exemplo. Porque como tu tem os Estados Unidos como sendo a maior economia do mundo, um país que é líder em tecnologia militar, em ciência, tecnologia, comunicação, etc., tu pode usar esse discurso que, se eles estão indo para esse lado lá, então é válido a gente imitar eles aqui. Por mais que seja um raciocínio idiota, tu fazer uma generalização desse tipo. Agora, uma derrota do Trump, ele ficando pelo meio do caminho, eu acho que torna a continuidade desse projeto desnorteado aqui, se é que dá para chamar essa desordem de projeto, eu acho que complica bastante. Mas está muito cedo para dizer, eu não descartaria o Trump ainda. Foi o grande erro de 2016, né? É verdade, foi um grande... Nós comentávamos isso na época. Gente, esse foi o Soma de Ideias. Eu sou o André Scheid. Eu sou o Henrique Abel, até prova em contrário. E até a semana que vem.